Panteísmo contra a ciência. Se o panteísmo é uma crença, então é uma religião. E é baseado em ilusões e fantasias? Cria entidades mágicas e traz dogmas para condicionamento das pessoas? Não. O panteísmo evolucionário se baseia em minhas observações e estudos, no reconhecimento de nossa pequenez em relação ao cosmos, no reconhecimento da divindade do universo. Se compararmos a rede cósmica com a rede neurológica, a semelhança é inegável. Trazendo isso a outros termos, se a nossa mente simplória desenvolver o tamanho e poder neurológico, o que dirá a mente da divindade cósmica, do Deus do universo, cujos neurônios são nada menos do que galáxias? Não nega a possibilidade do universo divino ser um ser inteligente. Na verdade, é bem provável que o seja, de uma forma muito diferente da nossa capacidade de compreensão. Vejo muitos céticos e ateus que não conseguem perceber ou compreender esses conceitos e que colocam certezas naquilo que a ciência dita como verdade. Isso lhe dá segurança e conforto, a responsabilidade de reconhecer o que é real e o que não é. Entrega nas mãos dos cientistas. Parabéns, sua fé na ciência. Mas perceba, sua fé, por que digo isso? Ora, vejamos. O que torna a fé dos outros religiosos, no caso, algo tão cego de sua percepção? Os religiosos creem em coisas que não podem ser comprovadas pelo método científico? Certo, mas percebe por que disso? Percebe que em nossa atual realidade, a ciência não alcançara patamares elevados o bastante para poder determinar a veracidade ou não das teorias espiritualistas? Quem dirá provar ou negar a existência de uma divindade? Os crentes acreditam no que o pastor lhes diz. Não colocam isso à prova. Se você é um cientista, eu entendo que diga isso. Se não é, por um acaso, consegue compreender as complicadas formas científicas que atestam as teorias, a par do que há de mais complexo nas descobertas científicas? Se não compreende realmente tais fórmulas, se não consegue entendê-las por completo, não faz diferente dos crentes que a criticam. Alguém escreve muitos números de fórmulas, diz que aquilo ali prova algo. E aqui não digo de coisas óbvias como a gravidade, e sim de temas mais complexos e de difícil experimentação pelo homem comum, como por exemplo a teoria das cordas e outros conteúdos da física teórica. Pergunto: você consegue colocar essa teoria à prova? O criticar é fácil. Dizer que tudo é mentira, inverdades, fantasias, que é impossível, isso aí é moleza. Se não foi comprovado pela ciência, é impossível. Se não podem provar que existe, nem que não existe, então não existe. É uma forma segura de ver as coisas. Esse mesmo método foi usado para aqueles que diziam que o mundo era plano, que atravessar o mar era impossível, que voar então, delírio de um louco, que o universo girava na volta da Terra, o que naquela época, pela observação usual, parecia óbvio, e que chegar à Lua, bem, nem vamos falar de algo assim, não é mesmo? Se quiser só acreditar no que já foi provado por pessoas com mais estudo científico que você, tudo bem, põe sua fé nos diplomas desses homens e mulheres, que são humanos e assim possível de falha. Mas não será mais do que isso, fé. Todos os dias temos que decidir em que e no que, quem e no que acreditar. Eu prefiro manter a mente aberta e tentar uma análise mais fria sem preconceitos. Se você tem uma crença tão cega na ciência, comentarei sobre algo para que pense a respeito. Quando havia chumbo nos combustíveis e mudar sua composição causaria grande prejuízo às empresas, um especialista científico ele foi contratado e constatou que isso era bobagem. Felizmente, outro cientista pôde comprovar que isso era mentira, que os danos do chumbo nos combustíveis estavam causando terríveis danos ao meio ambiente e, é claro, à nossa espécie. Quando, da percepção dos perigos do aquecimento global, vários cientistas, contratados, puderam afirmar que todo esse papo de aquecimento global era bobagem, sendo, por fim, desmentido por outros cientistas. Eu fico feliz que a ciência tenha essa porta aberta ao questionamento. Se não acredita, teste, tirará a prova. Mentir quando se trata de ciência é consideravelmente mais difícil. Infelizmente, muitos já mentiram, ou no mínimo se enganaram, e outros voltaram àqueles dados e a realizar os experimentos. Aceitar o que os outros dizem é fácil, mas quer saber a verdade, deve sempre questionar. Médicos são esquizofrênicos ou charlatões. Ninguém fala com espíritos, porque espíritos não existem. Você tem muita certeza para alguém que não possui o dom da mediunidade, e principalmente para alguém que nunca morreu, ou ao menos não lembra disso.
No caso anterior, eu citei que apenas um cientista pode desmentir outro cientista. Digo agora que apenas um médium poderá desmentir outro médium, ou falso médium. Da mesma forma que um médium não possui estudo, conhecimento científico, tecnologia à disposição para desmentir alguma afirmação de um cientista, os cientistas não possuem estudo de espiritualidade, o dom da mediunidade, tampouco tecnologia à disposição para poder desmentir os dons da mediunidade. Colocando de forma simplista, afirma-se que aqueles que possuem talentos mediúnicos são charlatões, que se aproveitam da ignorância do povo para lucrar. Isso ocorre sim. Podemos ver pastores evangélicos nadando em dinheiro, mas há casos inexplicáveis de almas humildes e gentis, não citarei nomes, que nada lucraram, exceto problemas, para realizar essa comunicação e investigação dos mistérios do mundo espiritual. E daquele ponto onde os aparatos científicos teriam dificuldade de analisar, como no caso da apometria. Se afirmará, então, que há casos onde os médios são esquizofrênicos e precisam tomar remédio para aplacar sua insanidade. E o remédio indicado nesse caso parece realmente aplacar as faculdades mediúnicas. Mas será isso mesmo? Como se explica então que esses que não visam recompensas ou lucros muitas vezes se mostram certos? Premonições, vivências, vidências, algumas imprecisões, sempre há, né? Porque o filtro é humano, tipo um telefone sem fio. Então não é perfeito. Assim como ninguém se torna perfeito após a morte. E mesmo que receba algo, pode ser mentira. Valendo para isso, segundo os espíritas, muito do nível vibratório e evolutivo do médium. Cada um atrai aqueles espíritos que são mais afins. Colocando outra possibilidade, mesmo que não exista o plano espiritual, como dito pelos católicos, evangélicos ou espíritas, talvez o indivíduo médium possua realmente um dom, hoje até hoje, né, algo até hoje incompreendido, uma capacidade de perceber as informações perdidas no inconsciente coletivo, as marcas do universo deixadas pela existência de outras vidas, uma forma de acessar a sua memória genética ou a percepção diferenciada do espaço-tempo. Muito fácil dizer que é impossível falar com aquele distante de nós, ou era, até que alguém inventou o rádio e o telefone. Só porque não compreendemos não quer dizer que algo não é verdade. Então entenda. A verdade é relativa. Se acreditar apenas no que a ciência diz e no que é divulgado pela mídia, sem que você possua forma de averiguar e testar todas as informações, o que provavelmente levaria uns bons anos, se não toda a vida, você está colocando sua fé em diplomas e na ética daqueles profissionais. Muitos deles, espero que a maioria, bem intencionados. Mas outros tantos apenas interessados no lucro pessoal. E que, dotados de diplomas, assinam o que for e declaram o que banqueiros e grandes corporações desejarem, em troca ainda de uma boa remuneração. Felizmente, as mentiras não podem ser mantidas. A verdade sempre prevalece, mesmo que tardiamente. E cientistas éticos e honrados, mais cedo ou mais tarde, vão perceber essas mentiras e revelar pesquisas idôneas ao público, desmascarando os mentirosos e expondo a verdade e os riscos. Muitas vezes até o risco da extinção humana em nome do mero lucro. Nesse ponto, podemos ver que cientistas de boa índole podem desmascarar os que mentem e enganam. Não sacerdotes. Um clérigo não irá de forma alguma atestar que o processo industrial sobre um alimento o faz perder suas capacidades nutritivas ou o torna tóxico. Não é de suas atribuições, está um conhecimento científico, maior do que alguém que se dedicou a sua vida ao estudo e à pesquisa. Não faria assim, nenhum sentido.